Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias e mantenham aberta no livro de segundo livro de Reis, ok? Daqui a pouco nós estaremos lendo e, conforme eu anunciei no princípio, nós vamos trabalhar durante esse mês de junho, todo mês de junho, sobre o tema que o nosso irmão Vinícius estará colocando aqui na tela para a gente, ok? É aquele tema ali, ó. Obediência precede as bênçãos. O que nós entendemos? Quem poderia me auxiliar nessa área? O que quer dizer a palavra precede? Quer dizer o quê? Qual o significado? Antecede. O que mais? O que vem antes? Em primeiro. Quem mais? Estão certas, as respostas estão certas, corretíssimas. Mas alguém mais quer participar? Então, obediência é o que vem antes, o que precede, o que vem em primeiro lugar. Então, o assunto durante todo o mês de junho será este aqui: obediência precede as bênçãos. Ou seja, eu primeiro preciso obedecer para depois receber as bênçãos. E essas 9 mensagens, essa série de mensagens, estarão voltadas sobre este assunto. Não que todas as quartas-feiras e os domingos nós estaremos pregando sobre obediência precede as bênçãos. Por exemplo, esse aqui é o tema do mês. Mas no decorrer da semana, nós vamos começar a falar sobre alguns assuntos. Nesse outro slide, esse é o primeiro assunto, nesse slide aí que nos fala: não há água para o exército sem que abram covas. Não há água para o exército sem que abram covas. Então este é o assunto que nós vamos tratar nesta noite. Então, no segundo livro de Reis, capítulo 3, quero convidar os irmãos que abram, que leiam o versículo, estejam observando o versículo 16 e o versículo 17. Segundo livro de Reis, dos Reis, capítulo 3, versículo 16 e 17. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Nesta tradução, que é na NVI, Nova Versão Internacional, está falando sobre cisterna. Mas na Bíblia que eu anotei aqui, fala assim: façam neste vale covas e mais covas. No versículo 17, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. É um assunto, um tema assim muito importante. Bom seria que os irmãos, quando chegassem em casa, lessem todo esse capítulo de número 3. E para ter um entendimento, eu procurei anotar, colocar 16 slides para que nós entendêssemos bem a história. Mas antes de nós continuarmos, vamos orar, agradecer ao Senhor por esta oportunidade e pedir ao Senhor a sua proteção em todos os momentos da nossa vida. Pai querido, aqui estamos na tua casa, te cultuando, e queremos te suplicar nesse instante, ó Senhor Deus, se porventura algum dos teus servos estavam a caminho da tua casa, ó Senhor Deus, e passaram por este susto nesse instante, ó Senhor Deus, nós te pedimos que continue a guardar a cada um dos teus filhos, ó Pai. Também te agradecemos e te pedimos, ó Senhor Deus, pelo restante desta noite, quando estivermos retornando para os nossos lares, e neste momento, ó Senhor Deus, em que estaremos aprendendo um pouco mais da tua palavra, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, ó Senhor. Fale a cada um de nós de uma forma diferenciada, da forma como tu quiseres, ó Senhor Deus. E para tanto use o teu servo como uma ferramenta em tuas mãos, ó Senhor Deus. Que eu venha a falar, ó Senhor Deus, tudo aquilo que tu queres, aquilo que tu colocaste em meu coração, ó Senhor Deus.
E se porventura, ó Senhor Deus, eu não conseguir falar, que o Teu Espírito Santo fale ao coração dos Teus filhos, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, porque chegamos até a Tua casa e chegamos bem. Nós Te agradecemos e Te pedimos que receba este culto que ora prestamos a Ti. Agradecimento este que fazemos em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, quando nós começamos a ler neste slide anterior que fala não há água para o exército sem que abram covas, foi com base nesses dois versículos que nós lemos, no versículo 16 e o versículo de número 17. Tá bom? Pois bem, aí tem um outro slide que nos mostra isso, nos mostra ali um local deserto. Um local deserto. E estava acontecendo uma situação muito difícil, que nós vamos falar no transcorrer da mensagem, ou durante a mensagem, nós vamos falar sobre este assunto. Então, estavam vivendo um momento dificílimo, os 3 exércitos estavam passando, experimentando um momento muito difícil. E nós sabemos que uma das riquezas no Antigo Testamento é uma das pessoas que tinham água, que tinham poços. Tanto é que por diversas vezes muitos poços encheram de entulho. Por quê? Porque a água naquela época era uma coisa assim, muito escassa. E naquela região, para você conseguir água, é algo muito difícil. Você tem que cavar pedras para poder, você arrebentar pedras até encontrar água. E aqui nós olhamos nessa imagem um local assim, aparentemente muito seco mesmo. E é impressionante, eu espero que um dia os irmãos tenham oportunidade de visitar, quando você sai do Egito para até chegar em Israel, você passa por locais assim, ó, seco, você olha lá longe, uma cabaninha, uma cabana mesmo, bem pequena, e você vê famílias morando naquela cabana. Mas você não tem nada por perto. Não tem nada por perto. E até porque quando você sai e passa por esta região, vai um carro da polícia na frente, vários soldados na frente e também atrás um outro grupo ou destacamento de soldados do exército. E não passa um ônibus de cada vez, eles esperam um comboio para poder passar, devido a uma região assim muito pobre, com muita dificuldade. Então naquela época quem conseguia furar poços, aí conseguia criar animais, mas sem água você não consegue criar animais. Sem água você passa uma dificuldade muito grande, se desidrata, você pode morrer até desidratado. E aqui nós começamos a ver nesta imagem a necessidade de cavar uma vala, um riacho ou cisterna, conforme falou ali dentro da nova versão internacional, porque havia uma promessa, Deus iria fazer algo. Nesse outro slide, eu fui anotando tudo direitinho para que os irmãos pudessem ter um bom entendimento. Acabe, ele era rei de Israel. Acabe foi rei de Israel. Mas chegou um certo tempo que Acabe morreu, e no lugar dele ficou Jorão, rei de Israel. Ele passou de pai para filho. O pai morreu, o filho tomou conta. Mas só que naquela época, enquanto Acabe estava vivo, ele pegava, alguns tributos de algumas nações inferiores, de alguns outros povos. Acabe pegava, ia lá, mandava seus subordinados ou subalternos pegarem lá algumas coisas. Mas tão logo Acabe veio a morrer, o filho assumiu. Então quando vem ali Messa, rei dos Moabitas, Messa falou assim, já que Acabe morreu, eu não vou mais contribuir com nada. Não vou contribuir com nada. Muito pelo contrário, se rebelou contra o filho de Acabe, a fim de até invadir aquela nação
para poder, ao invés de dar, ele tirar daquela nação. Então o que fez ali o filho de Acabe? Ele reuniu Josafá, além dele, buscou Josafá, que era rei de Judá, e buscou também o rei de Edom. O rei de Edom. Alguns teólogos falam que naquela época o rei de Edom era um homem chamado Haddad. Mas eu não encontrei aqui na Bíblia, tá? Não encontrei aqui na Bíblia, dentro desse texto, o nome de Haddad. Mas alguns teólogos e alguns livros, eles falam que naquela época o rei de Edom era Haddad. Então o que acontece? Jorão, ele reúne 3 exércitos para poder combater o rei dos Moabitas, ou os reis de Moabe, ok? Então reúne aqui Jorão, reúne aqui Josafá, que era rei de Judá, e também o rei de Edom, para poder combater o rei dos Moabitas. E aí, dentro dessa história, nos diz o seguinte no versículo de número 9: o rei de Israel, o de Judá e o rei de Edom andaram durante 7 dias sem água para o exército e gado. Eu não peguei o versículo por inteiro, tá? Eu peguei parte do versículo. Então, nos fala no versículo 9: o rei de Israel, o de Judá e o rei de Edom andaram durante 7 dias sem água para o exército e gado. Por que o exército e também o gado? Acabou a água, depois de 7 dias, a água acabou. E os soldados não tinham como beber água, e nem tampouco os gados. Para que servia o gado? O gado servia para a alimentação deles, porque eles estavam saindo para uma guerra. E eles não sabiam o tempo que eles iriam passar guerreando. Estariam naquela peleja ali. E então acaba a água. E nisso que acaba a água, acaba também as forças. Acaba também as forças deles. Ficaram vulneráveis. Qual a alternativa deles? Ou eles perderiam o combate contra os moabitas, ou então teriam que retornar para a terra deles. Teriam que retornar. E aí onde surge no versículo de número 11, Josafá pergunta a Jorão, ao rei de Israel: não há aqui algum profeta do Senhor? Observa que quem pergunta é Josafá, e Josafá era rei de Judá. Josafá era rei de Judá. Não há aqui algum profeta do Senhor? É como se ele falasse assim, ó: você, Jorão, você é de Israel, você é de Israel, pertence ao povo de Deus, é uma das tribos, pertence ao povo de Deus. Será que não tem no meio de vocês um profeta, algum profeta do Senhor? Josafá pergunta, porque Josafá era uma pessoa temente ao Senhor. Josafá era uma pessoa que buscava sempre ao Senhor. Embora Acabe tenha sido um homem terrível, casou com uma mulher péssima, mas o filho dele não era menos ruim que o pai. Era menos ruim que o pai. Ele quebrou os postes ídolos, parou com aquela idolatria com Baal. Então ele era menos ruim que o pai dele. E tinha um conhecimento da palavra, a ponto de Josafá perguntar: não há aqui algum profeta do Senhor? É como se nós chegássemos em alguma casa evangélica de irmãos da nossa igreja ou de outras igrejas e perguntássemos: vem cá, o que está acontecendo, será que é por falta de oração? Será que não tem alguém aqui no meio da família que peça ao Senhor? Naqueles dias se utilizavam muitos profetas, mas hoje nós somos esses profetas do Senhor. E Josafá pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor? Aí mais embaixo vem falando: um dos servos do rei de Israel disse, Eliseu. Observe que aqui embaixo não foi o próprio rei de Israel que falou que havia um profeta ali, mas um servo do rei,
que disse: tem sim, tem Eliseu. Eu não sei, a Bíblia aqui não narra qual foi a reação do rei. Qual foi a reação do rei? Mas isso deveria ter sido a iniciativa do próprio rei, ele saber que ali existia um profeta, ali existia um homem de Deus. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Em algumas situações, alguns servos do Senhor só buscam a Deus quando estão precisando. Só buscam a Deus quando estão precisando. Quando muitos servos do Senhor, quando muda, sabe, seu estilo de vida para melhor, às vezes, sabe, eu não sei o que acontece, mas as pessoas se afastam, vão se afastando de Deus. Está bem de saúde, está bem fisicamente, parece que aquela comunhão com o Senhor não é tão intensa como se estivesse no momento aflitivo. E aqui o rei de Israel, ele está demonstrando isso, estava demonstrando que não tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, a ponto de desconhecer. Eu não quero trabalhar aqui na hipótese dele ter esquecido, porque se existe um profeta, existiu Elias, depois de Elias veio Eliseu, então ele conhecia perfeitamente o que acontecia a nível de profetas, ou a nível do profeta que vivia ali naquele momento. E o servo dele fala assim, um dos servos do rei de Israel disse: Eliseu, tem Eliseu aqui, tem Eliseu. E às vezes isso acontece muito na nossa sociedade cristã, no nosso grupo cristão. Acontece muito mesmo. Só quando muitas pessoas estão precisando mesmo, falam: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Mas quando está tudo em perfeita harmonia, as pessoas podem até vir à igreja, as pessoas podem até ler a Bíblia, mas aquela comunhão, aquela intimidade com o Senhor fica um pouco prejudicada. E quando eu não tenho essa intimidade com o Senhor, às vezes eu passo até vergonha, no caso aqui que foi do rei de Israel. Eu creio que ele ficou envergonhado na presença de Josafá, quando um servo falou: tem Eliseu. Lembra daquela menina do texto bíblico que fala para Naamã, né? Se o meu Senhor soubesse que lá na minha terra tem profeta, tem alguém que o cura, ele seria curado. Uma menina. E às vezes também no nosso meio evangélico, muitas pessoas, por não ter essa intimidade com o Senhor, Deus ele não passa desapercebido, mas a comunhão não é tão intensa. Eu vejo que em nossas vidas nós precisaríamos, nós cristãos, a partir daqui de cima, deveríamos ter uma intimidade quanto maior, melhor com o Senhor, buscar o Senhor, estar constantemente buscando ao Senhor. O que ocorre às vezes é o contrário. Quando nós vemos um irmão buscando com intensidade ao Senhor, nós até olhamos para o irmão e falamos assim: o que está acontecendo com o irmão? Olhamos para o irmão e falamos assim: o que houve com esse irmão? Quando o irmão está louvando, está assim, alguns já começam a olhar assim para o lado: e o que está acontecendo? É a forma que aquele irmão tem de adorar ao Senhor, é a maneira como ele tem para adorar ao Senhor, porque nós não sabemos o que está no coração das pessoas, o que está acontecendo aqui dentro. Então aqui nesse momento o rei de Israel, ele passa uma vergonha, ele foi envergonhado porque um servo dele falou sobre Eliseu. Falou assim: existe um profeta aqui. E por que ele pergunta a respeito disto? Porque de acordo com o texto que nós lemos, Eliseu manda que abrisse cisterna. Foi Eliseu que mandou que abrisse cisterna. E dentro deste capítulo de número 3, quando nós lemos todo este capítulo, Eliseu ele dá todas as coordenadas, o que eles precisavam fazer. O que eles tinham que fazer? Uma das coisas que eles precisavam fazer era abrir covas, abrir valas, abrir cisterna. É de onde vem a ideia, quando nós começamos a ler aqui
no nosso tema, não há água para o exército sem que abram covas. Então, quando nós começamos a mencionar aqui que a obediência precede as bênçãos, não tinha sinal de chuva, não tinha como ele cavar umas valas e tirar tipo um afluente, tirar água para desviar para aquela vala. Não tinha condições para isto. Mas Eliseu foi e falou assim, ó, cavem valas. Certamente que os incrédulos poderiam pensar, cavar vala para quê? Num lugar tão difícil. E quando você sai para uma guerra, você sai com material para combate. Sai com material para combate. Hoje em dia, quem serviu o exército e saía para a mata, na mochila você tinha uma picareta pequenininha que eu colocava dentro da mochila, até para poder ajudar a montar a cabana, né? Mas naquela época não. Quando eles saíam para a guerra, saíam com espada. Não tinha todo esse aparato para poder chegar ali e abrir valas. Eu fico imaginando a dificuldade para eles poderem abrir aquela vala. Mas Eliseu chegou e falou assim, ó, abram valas. E existem coisas que às vezes o Senhor Deus quer falar a cada um de nós, que o Senhor Deus fala a cada um de nós, mas nós falamos assim, mas por quê? E como? Não tem jeito. Para que Deus está mandando eu fazer isso? Não tem jeito. Para que Deus está mandando eu fazer isso? Não tem jeito. Vai ser perca de tempo. E eu creio que muitos dos soldados dos 3 reinados que estavam ali, dos 3 exércitos que estavam ali, parte daqueles homens começaram a fazer, Deus do céu, vai ouvir esse profeta velho aí, esse homem velho aí, mandando cavar valas aqui, nós vamos ficar cansados e na hora da batalha nós vamos perder. Nós vamos perder. Para ter que cavar vala, não tem necessidade de cavar vala só se fosse para fazer trincheira, para poder, né, ficar ali escondido do exército inimigo. Mas Eliseu tinha falado que por ali passaria água. E a grande dificuldade dele, o grande impedimento deles era a falta de água. E era isso que eles estavam precisando de água. E Eliseu manda cavar vala num lugar ressecado, um lugar que não tinha condições de fluir água, não tinha uma mina de água, não tinha um veio de água. E Eliseu manda que fizesse vala por ali, fizesse uma cisterna ali. Então, às vezes, Deus, o Senhor Deus, Ele age em nossas vidas desta forma. Nos dá um direcionamento, algo que nós precisamos para consertar, ou endireitar aquilo que nós queremos que seja consertado, mas nós olhamos assim, não é bem isso que eu quero. Eu quero uma outra coisa, eu estou querendo uma outra coisa, não é isso aqui que eu quero. E Deus está falando assim, ó, é isso aqui que você tem que fazer. É isso aqui que você tem que fazer. Ainda bem que algumas daquelas pessoas atenderam a voz do profeta. Algumas daquelas pessoas atenderam a voz do profeta. Ou a voz de Deus através do profeta. A voz de Deus através do profeta. Ainda bem. E eles cavaram. Fizeram uma escavação ali. E o texto vai nos falar, esse capítulo de número 3 vai falar a respeito disto. Nesse outro slide nos fala sobre o agir de Deus em nossas vidas. O agir de Deus nas nossas vidas. Nós não sabemos como que Deus vai agir. Nós não sabemos como que Deus vai agir nas nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele quer nos usar de uma forma, não da forma que nós queremos, mas da forma como Ele quer. E Ele vai agir não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer agir em nossas vidas. Às vezes nós, pela condição de humanos que somos, nós não entendemos o que o divino quer falar a cada um de nós. O agir do divino. Nós não entendemos o agir de Deus. E por isso, por não entendermos o agir de Deus, por não nos entregarmos, por não buscarmos com uma intensidade maior, aí que torna-se mais difícil ainda. Torna-se mais difícil ainda.
Nós precisamos recorrer a profissionais, precisamos recorrer em determinados assuntos a alguns ou determinados profissionais. Mas o Senhor Deus, Ele é um profissional por excelência em todas as áreas, até na agricultura. Deus foi o maior agricultor do mundo, é o maior agricultor do mundo. E às vezes nós não entendemos aqui o agir de Deus nas nossas vidas. Tem que ser do jeito que eu quero. Vou prestar um concurso, não consegui uma boa classificação, não vou fazer mais nenhum concurso, porque é isso que eu queria. Você queria isso, mas será que é isso que Deus queria para você? Será que é isso que Deus queria para a tua vida? Nós não sabemos, nós não entendemos, não conseguimos entender o agir de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós não entendemos. Eu só sei uma coisa, que Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. O agir de Deus é o melhor para cada um de nós. Agora, o difícil para muitas pessoas é entender o agir de Deus. Acham até que estão indo na contramão. Não é isso que Deus quer para a minha vida. E de repente Deus está falando: meu filho, é por aqui, meu filho é assim, meu filho é desse jeito. E muitos cristãos falam: não, mas não é assim, não é desse jeito que eu quero. Então não funciona, o agir de Deus não funciona de acordo com o que eu quero, mas sim do que Ele quer, da forma como Ele quer agir. Lembram da mula de Balaão? Um exemplo claríssimo. Balaão queria ir por aquele lugar, a mula levava Balaão para outro canto. Balaão queria ir por aqui, a mula esfregava a perna de Balaão lá no muro. Mas por quê? Porque Deus sabia perfeitamente que se Balaão passasse por aquele local, ele iria morrer. E ele o que fez? Maltratou a mula, a ponto, que nós não encontramos em outra parte da Bíblia, a ponto dele conversar com a mula, e a mula falar para e a mula falar para Balaão. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. E às vezes Deus precisa pegar esses casos assim, não vou dizer os extremos, ir aos extremos, mas para que nós possamos entender que aquilo que Ele quer para cada um de nós não é aquilo que você quer. É lógico que nós queremos muitas coisas, nós precisamos de muitas coisas, mas às vezes precisamos e queremos, mas da nossa maneira, mas não permitindo que Deus haja, que Deus trabalhe. Então o agir de Deus nas nossas vidas, vamos ver aqui pelo menos 3 situações do agir de Deus em nossas vidas, pelo menos 3 situações. Nesse outro slide, 3 fatores importantes no agir de Deus. 3 fatores importantes no agir de Deus. O primeiro, necessidade de uma entrega total. Necessidade de uma entrega total. Deus não nos quer pela metade. Deus não nos quer 70%. Deus não nos quer 90%. Ele quer um servo que seja 100% entregue a Ele, dependente dEle. Não, até aqui eu obedeço ao Senhor, mas daqui para cá, pelo que eu aprendi no decorrer, no longo da minha vida, então eu vou agir desta forma. Deus age de 70%, eu vou agir 30%. Mas não é assim. É uma necessidade de uma entrega total. De uma entrega total. Aqueles homens ali, em pleno momento, prestes a um combate, eles poderiam tranquilamente falar assim: vamos fazer só um buraquinho aqui, chega. Vamos fazer só um cavar aqui, tipo um poço, chega. Mas houve uma entrega total. Quando Eliseu falou assim: cavem cisternas, ou cavem valas, ou covas, cavem. Eles cavaram. Não ficaram pela metade só, olha, Eliseu, já está bom. Não, eles foram cavando. E eu creio que Eliseu, a palavra não nos fala a respeito disso, mas eu creio que Eliseu ficou ali ao lado deles,
falando e eles cavando, falando e eles cavando, buscando, escavando cada vez mais, fazendo aquele buraco cada vez mais. E aí nós conseguimos ver que de tanta insistência dele, cumprindo o que o Senhor Deus havia falado através do profeta, a água jorrou, a água veio, irmãos. No local seco, ressecado, a água veio. O texto nos fala aqui que não teve chuva, que não teve nada, mas a água veio. A água veio. Mas por quê? Porque houve uma entrega. Porque deram a devida atenção à voz de Deus por intermédio daquele profeta. Deram a devida atenção. Cumpriu-se ali na vida deles o que o Senhor havia prometido. Deus havia prometido que mandaria água para eles, que o exército não morreria de sede, que os gados não morreriam de sede, e eles conseguiriam. E aí, dentro dessa entrega total, através da escavação que eles fizeram, através das valas que eles fizeram, por intermédio da Nova Versão Internacional, da cisterna que eles fizeram, veio água e pôde atender aquele povo que estava tão necessitado. E nós estamos necessitados de algumas coisas em nossas vidas. Existem áreas da nossa vida, na vida de muitos servos do Senhor, que, sabe, há áreas que estão ressecadas, áreas que estão assim, sem nenhuma perspectiva de melhora. Mas o Senhor Deus está falando assim: olha, meu filho, vai por aqui. Meu filho, faz isso. Minha filha, faz isso. Porque Ele sabe. Quando Deus fala para fazermos alguma coisa, Ele não nos orienta para fazermos alguma coisa errada. Ele vai sempre nos orientar para fazermos as coisas certas, para benefício nosso, para o crescimento e engrandecimento do reino dEle, instalado aqui na face da terra, pelo menos momentaneamente. Então o que estava acontecendo ali? Pela entrega total daqueles homens que ouviram a Deus por intermédio do profeta, a água chegou. A água chegou. E eu imagino a alegria daquele povo, eu imagino a alegria daqueles 3 exércitos, quando eles viram aquela água. Alegria para eles. Mas quando nós lemos a história, lemos todo esse capítulo 3 aqui, vamos ver que os moabitas, quando olharam para a água, viram a água meio avermelhada. E imaginaram que os exércitos tinham se degladiado entre si, que eles estavam se matando. Os moabitas pensaram isso, pensaram que tinha acontecido isso, mas era o reflexo do sol, quando os irmãos lerem todo o capítulo de número 3. Mas só que não era nada disso, era Deus agindo no impossível. E o nosso Deus, Ele age no impossível, porque no possível é fácil, irmãos. Naquilo que é possível é fácil. O difícil é você agir no impossível. No impossível. Então a primeira situação que nós observamos aqui, dentro desses 3 fatores importantes no agir de Deus, a primeira situação, a primeira tarefa aqui, ou primeiro fator, é a necessidade de uma entrega total. Essa entrega total, ela não está distante, não está afastada de nenhum cristão. De nenhum cristão. Essa entrega total não é assim impossível a todos os cristãos. Não é impossível, é possível sim. Dentro das nossas possibilidades, é possível uma entrega. Quando eu falo uma entrega, é uma entrega de vida, uma entrega de coração, uma entrega de mente. Não estou falando aqui de uma entrega financeira, não é isso. Não é entrega de ficar o dia inteiro na igreja, como se fosse uma terapia para não voltar para casa. Mas é uma entrega total. Senhor, não é à toa que Davi falou: sonda-me, ó Deus, pois vejo meu coração. É até a letra de um hino do cantor cristão: sonda-me, ó Deus. Então, irmãos, existe a necessidade de uma entrega total. E quando acontece essa entrega total, flui a água da vida, flui as bênçãos sobre nossas vidas. A segunda tarefa
dentre as três, é o perigo de estar num afastamento de comunhão com o Senhor. O perigo de estar num afastamento de comunhão com o Senhor. Qual era o perigo do rei de Israel ali? Porque ele não estava em comunhão com o Senhor. Não estava em comunhão. Se ele estivesse em comunhão com o Senhor, eu creio, como Deus já agiu em várias situações aqui, ele combateria os moabitas sozinhos. Mas pela dureza do coração, não vou dizer incredulidade, mas vou dizer pela dureza do coração, houve a necessidade de ir lá em Judá, buscar Josafá e também buscar o rei de Edom. Houve essa necessidade, por causa da dureza do coração dele. Porque se houvesse essa plena comunhão com o Senhor, viu quando o Senhor Deus escolheu, eram milhares, mais de 2.000 homens, e o Senhor deu 32.000 homens, e o Senhor falou, diminui até 300. Diminui até 300 homens. Deus mandou diminuir para 300 homens. E eles combateram milhares de soldados. E venceram. Com 300 homens. Gideão conseguiu. Então eu creio aqui nessa situação, se o rei de Israel, Jorão, ele estivesse em plena comunhão com o Senhor, ele venceria aquela batalha sem a necessidade do auxílio do rei de Judá e também de Amon. Ele venceria tranquilamente, mas o perigo de estar num afastamento de comunhão com o Senhor é muito grande, Às vezes as pessoas falam assim, não preciso ir à igreja, não tem necessidade de ir à igreja. Esse momento que nós estamos passando aqui é um momento de comunhão entre nós mesmos e comunhão com o Senhor. Não quero dizer que você não tenha comunhão com Deus na sua casa. Você tem um momento de comunhão com Deus na sua casa. Você tem um momento de prestar culto ao Senhor na sua casa. Mas é muito perigoso. Então, o perigo de estar num afastamento de comunhão com o Senhor. Esta é a segunda tarefa, é a segunda situação dificílima. E essa situação ocorreu na vida do rei de Israel. Ele não teve assim uma comunhão plena com o Senhor. A demonstração, que ele nem sabia que o profeta estava ali, que Eliseu estava por ali, que Eliseu poderia socorrê-los. Ele nem sabia. Foi o servo dele que falou. Porque se ele estivesse em plena comunhão, ele poderia falar assim, opa, antes de sair daqui, nós vamos consultar Eliseu. Vamos ver o que Deus fala por intermédio. Deus fala por intermédio do servo dele. Vamos ver o que Deus fala por intermédio de Eliseu. Antes de nós buscarmos ajuda lá com o rei de Judá e com o rei de Edom. Vamos ver o que Deus vai falar. O que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem para nós. Mas não. Às vezes primeiro muitos querem buscar ajuda no homem. E em último caso, já ouviram aquela expressão, agora só nos resta orar. Muitas pessoas falam isso. Agora só nos resta orar. Agora só nos resta orar. Como se a oração fosse a última coisa. Já fiz de tudo, não deu certo. Não fez tudo ainda. Você ainda não fez tudo. Pastor, já fiz de tudo e não deu certo. Quando eu falo que já fiz de tudo e não deu certo, eu estou dizendo que nem Deus conseguiu me ajudar naquela situação. Nem Deus conseguiu me ajudar, se eu já fiz de tudo. Nem Deus conseguiu. Então uma das grandes dificuldades do rei de Israel aqui foi porque ele não tinha uma comunhão plena com o Senhor. Se ele tivesse uma comunhão plena com o Senhor, vamos ouvir a voz de Deus. O que Deus quer falar através do seu profeta? E certamente Eliseu falaria alguma coisa para ele, sem sombra de dúvida. A terceira situação que nós encontramos aqui, a aplicação generosa da graça do Senhor. Aplicação generosa da graça do Senhor. O rei de Israel desconhecia essa ação, generosa da parte do Senhor. Essa graça do Senhor. Nesse slide seguinte nos diz no versículo de número 18, e ainda é
pouco aos olhos do Senhor. O que é pouco aos olhos do Senhor? Aquela água que estava jorrando ali. Deus tinha muito mais para aquele exército do que aquela água, do que saciar a sede deles. Deus tinha muito mais. Então, pela Bíblia que eu anotei, que fiz as anotações aqui, e ainda é pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Quando a preocupação inicial era com a água, só com a água, Deus ainda tinha coisas maiores a realizar na vida deles, maiores a realizar na vida do rei de Israel, porque o rei de Israel pediu ajuda ao rei de Judá e pediu ajuda ao rei de Edom, mas quem estava querendo se beneficiar era o rei de Israel. Isso que nós precisamos entender, e Deus tinha muito mais do que aquela simples água que ele estava querendo ali. E agora, o que eu vou fazer? Faltou água para o meu exército e para o gado também. Mas dentro desse versículo número 18 nos fala, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E quando nós lemos todo esse capítulo, depois os irmãos leiam todo esse capítulo de número 3, irmãos verão o que Deus fez. O que Deus fez quando eles ouviram a voz do profeta, quando eles atenderam o que Deus queria estava orientando para que eles fizessem. Deus deu muito mais do que eles estavam querendo, que eles estavam precisando, muito mais. E é justamente isso que o Senhor Deus, Ele quer fazer com cada um de nós. Às vezes nós queremos algo, mas Deus tem, sabe, a duplicidade daquilo que eu quero. Eu quero uma coisa pequena, eu desejo isso aqui, e o teu desejo é esse aqui, mas Deus tem coisas maiores para cada um de nós, bem maiores para cada um de nós. Então, quando nós observamos essa situação, quando Deus aqui fala assim, olha, além da água, parafraseando, além da água ainda vou dar coisas maiores para vocês verão coisas maiores, porque vocês me buscaram por intermédio do profeta, vocês ouviram a minha voz através dessa ferramenta que é o profeta, meu profeta Eliseu. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós procuramos, quando buscamos na palavra do Senhor um direcionamento para nossas vidas, Deus tem coisas tremendas para nós, irmãos, muito mais do que nós possamos imaginar. Aí, nesse outro slide nos fala, o trabalho de Deus vai sempre além. O trabalho de Deus vai sempre além. Sempre além. Muitos de nós aqui, todos nós aqui tivemos uma infância. Todos nós aqui tivemos uma adolescência. Todos nós aqui tivemos uma mocidade. Todos nós passamos por essas etapas. Nós não queimamos essas etapas, nós não pulamos essas etapas, nós passamos por criança, junior, adolescente, jovem e até chegar na fase adulta. Nós fomos passando por todas essas etapas. Então o trabalho de Deus vai sempre além, e nessa fase da nossa idade, muitos de nós falam assim, meu Deus, isso pelo menos acontecia comigo, não sei se aconteceu com algum outro irmão ou irmã, fala assim, meu Deus, o que vai ser quando eu alcançar a maioridade? Como vai ser a minha vida na maioridade? Eu ainda adolescente pensava, como que vai ser o meu casamento? Como que vai ser minha vida familiar? Então eu gostaria que você que nós parássemos e analisássemos e víssemos de onde o Senhor Deus nos tirou e Ele nos colocou hoje. E nos colocou hoje. A posição que nós tínhamos, que nós passamos, a dificuldade que nós passamos e o momento que nós estamos experimentando hoje, em todos os níveis, até a nível de saúde, irmãos, até a nível de saúde. Então o trabalho de Deus vai além, vai sempre além daquilo que nós esperamos, vai sempre além. Eu quero andar uma milha, Deus já vai dizer, não, você vai andar 2 milhas. E você consegue caminhar 2 milhas. Então o trabalho de Deus sempre vai além. No último tópico, ou melhor, no último slide desta noite, vai ali
em Efésios capítulo 3, versículo de número 20, eu vou ler ali juntamente com os irmãos, depois eu leio aqui no computador. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Olha só essa primeira etapa aí. Ou pensamos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Pela Bíblia que eu tenho aqui, fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, capítulo 3, versículo 20, ele nos diz exatamente isso: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Fazer infinitamente mais. O que estiver no plano do Senhor Deus, e você pedir, estiver no plano dele, ele vai falar assim: não, só até aqui. Não, só até aqui. Senhor, a tua palavra diz, não, a palavra diz, mas só vou agir até aqui. Aquele que é capaz de agir infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que nós queremos. Às vezes nós pensamos pouco. Às vezes, eu digo o seguinte: muitos cristãos querem pouco de Deus, quando Deus tem muito mais a oferecer. Muito mais a oferecer. Tá bom desse jeito, tá bom viver aqui desta forma, mas Deus tem, sabe, coisas ainda maiores para cada um de nós. E o grande erro do rei de Israel foi não ouvir Deus por intermédio do profeta. O grande erro do rei de Israel. O grande erro dele. E o grande erro de muitos cristãos nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus também é esse: de não ouvir, de não ter comunhão, a falta de comunhão, a comunhão plena com o Senhor. Porque Deus tem coisas grandiosas para nós. Pastor, como é que Deus pode ter coisas grandiosas para cada um de nós, se nós estamos vivendo um momento de tragédia, um momento de pandemia? Como que Deus tem coisas maiores para cada um de nós? Ele tem, irmãos. Ele tem. Agora, eu preciso, da minha parte, eu preciso fazer uma entrega para o Senhor. Entrega da minha vida. Da minha vida. Deus não está interessado na sua casa, Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus está interessado no nosso coração. O interesse de Deus é pela nossa alma, a nossa alma. Esse é o grande interesse de Deus. Na situação de Jó, quando Satanás chegou para o Senhor e falou tudo quanto tinha que falar, Deus falou assim: meu servo Jó. Lá, meu servo Jó. Também ele tem tudo. Você pode mexer praticamente em tudo na vida dele. Pode mexer praticamente em tudo na vida dele. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Da mesma forma que Ele conhece o nosso coração. Conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração do rei de Judá. Tanto é que o rei de Judá perguntou: não tem um profeta aqui? Em outras palavras, lá em Judá nós temos um profeta. O profeta age lá na nossa terra. Mas aqui vocês não têm um profeta? E é justamente isso que nós precisamos. Dar crédito à palavra do Senhor. Porque Ele sempre terá uma palavra boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Então, dentro desse primeira mensagem que fala: não há água para o exército sem que abram covas. Não vai existir. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Não vou cavar nenhuma vala não, nenhuma cisterna não. Vocês não querem abrir, então não posso fazer nada. Não posso fazer nada.
mas eles ouviram a voz de Deus. Então, não há água para o exército sem que abram covas. E a obediência precede as bênçãos. Procurar sempre obedecer ao Senhor. Quanto mais, melhor. Quanto é gracioso um filho obediente. Quanta alegria nos traz um filho quando é obediente. Que alegria, que alegria. Que o Senhor continue nos abençoando, e na próxima semana nós vamos falar ainda, no domingo nós estaremos falando sobre a obediência que precede as bênçãos, mas não dentro desse mesmo capítulo, mas vai ser um outro assunto, tá certo? No domingo estarei pregando, provavelmente, se Deus assim permitir, domingo à noite, e vou falar ainda sobre este mesmo assunto. Que Deus continue nos abençoando, amém?